Você tem um desejo repentino por curiosidades aleatórias? Quer impressionar a galera? Não temam, meus amigos. A seguir estão alguns dos melhores fatos aleatórios que a internet tem a oferecer. Cortesia do Fala Sério. O mais longo cocô humano já registrado tinha 7,9 metros de comprimento. Você pode sentir um imenso orgulho depois de fazer um cocô monumental, mas o que estou prestes a dizer sobre o cocô mais longo do mundo vai te assustar. Em fevereiro de 1995, uma mulher não identificada da cidade de Ann Arbor, em Michigan, decidiu que era seu dever estabelecer tal recorde. E cara, ela conseguiu. Para garantir que sua saúde digestiva estava em ótimas condições, nutricionistas da Universidade de Michigan primeiro colocaram a mulher em uma dieta rica em fibras. Em vez de depender de pura força de vontade para segurar tudo, ela também foi equipada com um plug anal, especialmente projetado para prevenir qualquer excreção prematura. Depois de uma semana de resistência dolorosa, finalmente a hora chegou. O cocô recorde foi o comprimento de todo o cólon da mulher em enormes 7,9 metros de comprimento. E foi excretado em uma sessão ininterrupta. A melhor parte? O evento aconteceu na pista de boliche da Cranbrook Kingswood High School, em Bloomfield Hills, porque era a única superfície longa o suficiente para medir. Eles dizem que o cheiro tem assombrado o local desde então. A tampa de um bueiro é a coisa mais rápida da Terra. Se eu perguntasse a você qual foi a coisa mais rápida já registrada na Terra, o que você diria? Um guepardo? Uma bala em alta velocidade? A resposta, na verdade, é a tampa de um bueiro. A tampa em questão não apenas cresceu pernas e começou a correr como Usain Bolt, ela explodiu em direção ao espaço. Em 26 de julho de 1957, o astrofísico Robert Brownlee projetou o teste da bomba Pascal-A para conter a precipitação nuclear. A bomba foi colocada na parte inferior de uma coluna oca de 10 cm de largura e 150 metros de profundidade, e selada com uma tampa de ferro de 10 cm de espessura. Na explosão que se seguiu, a tampa foi arrancada pela explosão a uma velocidade impensável. Brownlee ficou tão impressionado que decidiu repetir o teste, renomeado como Pascal-B, para que pudesse registrar a velocidade da tampa, usando uma câmera que filmava a 1 quadro por milissegundo. Embora a gravação permaneça confidencial, Brownlee estimou que a tampa foi lançada a uma velocidade de 201.268 km por hora, que é cerca de 5 vezes a velocidade de escape que um objeto precisa para deixar a atmosfera da Terra. Embora Brownlee esperasse que a tampa caísse de volta à Terra, isso nunca aconteceu, o que significa que quando você está olhando para as estrelas, você pode estar olhando para uma tampa de bueiro flutuante. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo. Então, tecnicamente, os Estados Unidos venceram a corrida espacial com sua nave em comum, uma tampa de bueiro. Garfos já foram considerados maus. No século XI, a princesa bizantina Theodora Anna Doukaina casou-se com Domenico Selvo, o Dog de Veneza. Esse cara era tipo um duque, então até aí não tinha nada extraordinário. Até que chegou a hora do jantar. Entre os poucos bens que a princesa comprou para levar à Itália, estavam alguns garfos de ouro. Embora os gregos antigos usassem garfos para impedir que comida viva se mexesse, a ferramenta ainda não era muito conhecida na Europa. Então ela era uma criadora de tendências. O que há de errado com isso? Bem, os italianos ficaram bem chocados com a coisa toda, porque a comida era considerada um presente de Deus, e comer com talheres implicava que o presente de Deus não era adequado para ser tocado por mãos humanas. Para piorar as coisas, a princesa morreu inesperadamente de peste logo depois. Os clérigos de Veneza declararam que o uso de utensílio de 2 pontas foi obra do diabo, e disseram que ela havia sido punida de acordo. A notícia se espalhou rapidamente pela Europa, e levou mais 500 anos até que os italianos aceitassem que o garfo não era mau. Na França, apenas em 1700 que o garfo foi adotado, depois que as pessoas perceberam que ele era realmente útil para comer ervilhas. Um episódio de Peppa Pig foi banido na Austrália. Qualquer pessoa com crianças pequenas vai saber muito bem os bufos assustadores da animada suína Peppa Pig e sua família. Eles podem ser irritantes, mas são totalmente inofensivos, certo? Em 2012, o governo australiano não apenas proibiu um episódio do programa de TV britânico, como também o removeu de todos os serviços de streaming no país. O que poderia justificar tal medida extrema? Alguém infiltrou algum conteúdo adulto no fundo de uma cena? Peppa soltou um palavrão. Não exatamente. O episódio intitulado Mr. Skinny Legs citou algo que a Austrália tem uma infeliz abundância: aranhas. A moral do episódio: Papai Pig diz a Peppa é que não há necessidade de ter medo. As aranhas são muito, muito pequenas e não podem te machucar. Tudo isso é bom e elegante na Inglaterra, mas em um país onde muitos dos bichos rastejantes de 8 patas poderiam facilmente matar uma criança, nem tanto. Jogada inteligente, Peppa. A língua de cabra era uma forma popular de tortura medieval.
Existem muitas formas horríveis de tortura medieval, mas poucas são tão estranhas quanto a língua de cabra, que é, na verdade, exatamente o que parece. Qualquer infeliz o suficiente para sofrer esse estilo único de tortura teria as pernas amarradas a uma árvore e os pés umedecidos com água salgada. Com os olhos arregalados de medo, a vítima era então saudada pela visão de uma cabra amarrada com muita sede. A cabra seria então lançada sobre a pobre alma infeliz, que teria seus pés lambidos sem misericórdia. Pode não parecer particularmente desagradável, mas quando a sensação inicial de cócegas diminuísse, seria substituída pelo puro desconforto de uma língua áspera de cabra. Eventualmente, a lambida se tornaria insuportável, à medida que as solas dos pés se desgastassem por completo. Quem diria que as cabras poderiam ser tão mortais? Piratas nunca fizeram mapas do tesouro. Hollywood nos ensinou que os piratas adoram desenhar um bom mapa do tesouro para levá-los de volta ao seu esconderijo, mas isso é tudo mentira. Nem um único mapa do tesouro pirata genuíno jamais foi encontrado, e não há evidências para provar que eles faziam mapas assim. Isso não quer dizer que eles nunca enterraram seu tesouro, o que definitivamente aconteceu, mas os mapas não tiveram nenhuma participação nisso. Por quê? Em primeiro lugar, fazer mapas não é uma coisa fácil de se fazer, especialmente quando se trata de registrar com precisão a localização exata de um tesouro enterrado. Embora os piratas fossem navegadores experientes, a arte não foi realmente aperfeiçoada até que o famoso cartógrafo Capitão Cook estudou cartografia no final do século XVII. Além do mais, os piratas dificilmente eram as pessoas mais confiáveis, então, inconscientemente, liderar um marinheiro ladrão e saqueador para seu tesouro pessoal dificilmente seria um risco que valesse a pena correr. O mito pode ter se originado do Capitão Kidd, um pirata do século XVII, cujo tesouro escondido que foi enterrado nas Ilhas Gardner foi usado contra ele no julgamento. Graças ao seu status de celebridade, as pessoas presumiram que Kidd deveria ter feito mapas para registrar sua generosidade. A sua especulação se tornou um mito. Motosserras foram inventadas para ajudar no parto. Muitos produtos modernos foram inventados para usos não tão modernos. Pergunte a John Aitken e James Jeffrey, que são os dois médicos escoceses que conceberam a motosserra para ajudar no parto de bebês. Sim, de verdade. A ferramenta ou arma, agora tão intimamente associada à indústria madeireira e aos filmes de terror, já teve um papel importante no milagre do parto. Veja, quando os bebês não cabiam no canal do parto ou ficavam presos na pelvis, partes do osso e da cartilagem eram removidas para criar mais espaço. Por falta de ferramentas melhores antes de 1780, esse procedimento, conhecido como sinfisiotomia, geralmente era feito à mão, usando uma pequena faca. Como você deve imaginar, isso não foi rápido, indolor ou descomplicado. Felizmente, em 1785, Aitken e Jeffrey inventaram a primeira motosserra, que parecia uma faca comum com mandíbulas giratórias, para acelerar o processo. Pode ter sido mais rápido, mas certamente não foi menos dolorido, porque a anestesia não foi usada até 1846. Para as mulheres que sofreram isso, fazer o parto no século XXI deve ser um passeio no parque. Carlos VI pensava que era feito de vidro. Sim, você ouviu certo. A França já foi governada por um homem que realmente acreditava que era feito de vidro, o que reconhecidamente o torna mais transparente do que a maioria dos líderes mundiais de hoje. Só para ficar claro, Carlos VI não era um rei comum. Ele sofreu todos os tipos de delírios, que muitas vezes o faziam esquecer seu próprio nome, correr sem controle pelo palácio, ou se recusar a tomar banho por meses. A extensão de suas travessuras fez com que ele fosse apelidado de Carlos, o Louco, quando ele chegou aos 20 e poucos anos. Então é seguro dizer que ele não seria a melhor pessoa para governar um país. Como você pode imaginar, acreditar que você é realmente feito de vidro é um fardo bem estressante. Ele supostamente se enrolou em cobertores, evitando qualquer coisa que pudesse fazer com que ele se espatifasse, e até teve suas roupas equipadas com barras de ferro para proteger o seu corpo frágil. Sem surpresa, ele não se quebrou em 1 milhão de pedaços, mas morreu de malária em 1422 aos 53 anos. O brontossauro nunca existiu. Enquanto você crescia, o brontossauro foi provavelmente um dos primeiros dinossauros que você aprendeu ao lado do T-Rex, Velociraptor e Estegossauro, mas ele nunca existiu. Agora, como que uma criatura totalmente inventada entrou nos livros de história como tendo realmente caminhado pela Terra? Foi assim que tudo aconteceu. Em 1879, o paleontólogo O.C. Marsh desenterrou os restos fossilizados de um dinossauro sem cabeça. Em vez de apenas registrar a amostra como estava, ele pensou, sem cabeça, sem problemas, e saiu em busca do crânio da criatura, que ele encontrou a vários quilômetros de distância, exceto que a cabeça e o corpo não combinavam. O esqueleto pertencia a um dinossauro chamado Apatosaurus, que já havia sido descoberto e nomeado 2 anos antes por ninguém menos que o próprio Marsh. Foi uma história semelhante com o crânio, exceto que um veio do Camarasauro,
que foi descoberto em 1877 por Oramel W. Lucas. Ainda assim, isso não impediu Marsh de apenas colar as duas partes e chamá-las de Brontossauro, ou Lagarto do Trovão. Nota 10 pelo esforço, amigo. Até 2001, os funcionários da Disney compartilhavam roupas íntimas. Eu odeio ter que te dizer isso, mas existem pessoas dentro das fantasias de Mickey Mouse, Pluto, Pateta e outros personagens nos parques da Disney, e todos eles costumavam compartilhar roupas íntimas. A razão para esse estranho costume, de acordo com a Disney, é que as roupas íntimas não apropriadas estragavam a ilusão. Então, os funcionários recebiam roupas especiais fornecidas pela empresa. E quando eu digo roupa íntima, o que eu quero dizer, tecnicamente, é roupa íntima, que pode ser usada por debaixo dos figurinos e, opcionalmente, sobre a roupa íntima normal. Esses itens deveriam ser entregues e lavados no final de cada dia, mas as coisas nem sempre ocorreram tão bem. Vários trabalhadores começaram a reclamar de receber roupas íntimas mal cheirosas ou manchadas, e houve pelo menos 3 casos oficiais de funcionários que contraíram piolhos públicos ou sarna. Depois de muita luta, a Disney acabou concordando em fornecer a cada funcionário roupas íntimas que eles poderiam levar para casa em 2001. Por que o Mickey Mouse tem 4 dedos? Por falar na Disney, existe uma questão mais urgente do que a razão que o Mickey Mouse, a própria cara da empresa, ter apenas 4 dedos. Talvez você nunca tenha considerado isso em comum, ou talvez você apenas ache que seria estranho um rato ter 5 dedos. Se for esse o caso, você estaria meio certo. O próprio Walt Disney até compartilhava o mesmo sentimento, alegando que 5 dedos seriam como um cacho de bananas. Mickey não é o único, basta olhar para o Bob Esponja, os Simpsons, Flintstones, Looney Tunes, ou praticamente qualquer outro personagem de desenho animado. Mas por que isso? Como a maioria das coisas, tudo se resume a 2 mercadorias preciosas, tempo e dinheiro. Veja, a animação inicial exigia milhares de quadros desenhados à mão, e acredite ou não, adicionar um dedo extra por quadro iria exigir mais tempo dos animadores, portanto, mais dinheiro das empresas. Além do mais, ter 4 dedos é meio que um meio termo feliz entre 3, que parece um pouco estranho, e 5, que parece muito humano. De qualquer forma, você nunca mais vai deixar de reparar nisso agora. As formigas têm cemitérios. Humanos e animais compartilham muitas características, mas você ficaria surpreso em saber que não somos os únicos na prática de enterrar os mortos em cemitérios. Formigas também fazem isso. A diferença é que as formigas não fazem isso por respeito como nós. Na verdade, parece que morrer nada mais é do que um inconveniente para esses insetos. Quando uma formiga morre, seu corpo fica onde caiu por pelo menos 2 dias, até que comece a emitir um odor conhecido como ácido oleico, que alerta a colônia de sua passagem. O cadáver é então retirado e enterrado em uma área designada ou cemitério. Em um experimento científico, os pesquisadores colocaram ácido oleico em uma formiga viva e observaram enquanto as outras formigas vinham rapidamente e a carregavam, apesar de seus melhores esforços para demonstrar que ela ainda estava viva. Isso levou a uma descoberta importante. No que diz respeito a uma formiga, se você cheira morto, está morto. É um pouco mais complexo do que isso. O cheiro de decomposição vem de bactérias nocivas, e como as formigas vivem em colônias tão unidas, uma única formiga morta pode causar uma catástrofe total, se não for rapidamente removida. O mundo lá fora é bem cruel. E aí, conseguiu impressionar alguns de seus amigos com esses fatos? Conta aí pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!